lá, corrigindo a prova de TJ São Paulo Juiz Substituto 2017. Atinge-se o limite global de despesa com pessoal nos termos do artigo 169. Vou no artigo 169 da CF. Vamos ao artigo. Despesas com pessoal ativo e inativo da União dos Estados Unidos não podem exceder os limites complementares. Voltando. Atinge-se o limite global de despesas com pessoal nos termos do artigo 169 da Constituição Federal de 1988, os cargos públicos objeto de redução. O que são cargos públicos objeto de redução? O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores serão considerados extintos. Entender a questão. Serão extintos, só poderão ser criados após 4 anos. Vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Então a resposta é o parágrafo 6º do artigo 169. Atingindo-se o limite global de despesas com pessoal nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, os cargos públicos objeto de redução serão extintos e só poderão ser criados após 4 anos, respeitado o limite de gasto com pessoal vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais. Não. Respeitado o limite de gasto com pessoal. Vedada a criação de cargo com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Essa questão eu não entendi. Serão extintos. Atingindo-se o limite global de despesas com pessoal nos termos do artigo 169, cargo público objeto de redução. A mais correta é a letra A. Isso aqui não está no parágrafo 6º. Entendeu? Vamos para a próxima questão. A instituição de região metropolitana, para o fim de integrar a organização, planejamento e execução de funções de interesse público, de interesse comum, autorizada pela Constituição Federal, depende. A instituição de região metropolitana, para fim de integrar a organização, planejamento e execução de funções de interesse público, de interesse comum, autorizada, depende. Artigo 44 da CF. De iniciativa de qualquer dos municípios, uma vez, de iniciativa dos Estados-membros, é essa daqui, mas vamos ao artigo. Instituição de região metropolitana, CF.
Vamos lá no artigo 3º. Os Estados organizam-se, artigo 25 da Constituição. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão, empresa estatal. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões. O que está dizendo a questão? A instituição de região metropolitana, instituir região metropolitana, mediante lei complementar, acertei. Essa alternativa segunda da TJ de Juiz é a C. Por quê? Letra da lei, eu já sabia. Leia o texto a seguir. Arranca da ideia de que a leitura de um texto normativo se inicia pela pré-compreensão do seu sentido através do intérprete. A interpretação da Constituição também não foge a esse processo. É uma compreensão de sentido, um preenchimento de sentido juridicamente criador, em que o intérprete efetua uma atividade prático-normativa, concretizando a norma a partir de uma situação histórica concreta. No fundo, esse método vem realçar e iluminar vários pressupostos da atividade interpretativa. Primeiro, os pressupostos subjetivos, dado que o intérprete desempenha um papel criador, pré-compreensão na tarefa de obtenção de sentido do texto constitucional. Os pressupostos objetivos, é um autor, garotinho, isto é, o contexto, atuando o intérprete como operador de mediações entre o texto e a situação a que se aplica, relação entre o texto e o contexto com a mediação criadora do intérprete, transformando a interpretação em movimento de ir e vir, círculo hermenêutico. Se orienta não por um pensamento axiomático, mas por um pensamento problematicamente orientado. Da leitura do texto do constitucionalista J.J. Gomes Canotilho, conclui-se que o autor se refere a que método de interpretação constitucional? Vamos às palavras-chave. Arranca da ideia pela pré-compreensão. A interpretação da Constituição também não foge a esse processo, é uma compreensão de sentido. Concretizando a norma a partir do... É a letra D. Por que eu sei que é a letra D? Primeira coisa, você tá lá. Essa frase aqui respondeu toda a questão. É uma compreensão de sentido, um preenchimento de sentido juridicamente criador, em que o intérprete efetua uma atividade prático-normativa, concretizando a norma de uma situação histórica concreta. No fundo, esse método vem realçar e iluminar vários pressupostos de atividade interpretativa. Isso aqui é o método hermenêutico concretizador de Gomes Canotilho. Mas por quê? Quem foi Gomes Canotilho? Vamos dar uma pesquisada. Mas antes, sempre que você estudar, estuda tudo. O que é o método tópico problemático concretizador? Pesquisa. Vem aqui. Pesquisa o que é esse método. Vem aqui. Aí você vai pesquisar, que você vai olhar quem é a autora. A autora, Denise Cristina. Quem é a Denise Cristina? Qual foi a data? 9 anos atrás. Então já fica com o pé atrás. Quem é a Denise Cristina? Denise Cristina Mantovani. Advogada. Vamos lá. Os métodos de interpretação. O método de pensar que foi retomado por Theodore Vierge em sua obra Topic and, eu não sei falar isso, Jurisprudence, não sei se é em inglês, tem por principal característica o caráter prático da interpretação constitucional, que busca resolver o problema constitucional a partir do próprio problema,
após a identificação ou estabelecimento de certos pontos de partida. É um método aberto, fragmentário ou indeterminado, que dá preferência à discussão do problema em virtude da abertura textual das normas constitucionais. O que eu entendi? Como é que é? Tópico jurisprudência. O que é um método tópico problemático? Ele vai do problema para a norma. Como é que ele vai do problema para a norma? Existe algum problema em ele ir do problema para a norma? Método tópico problemático. Existe algum problema nisso? Vamos olhar. A interpretação parte de um problema concreto. O método da tópica toma a Constituição como um conjunto aberto de regras e princípios. Existe algum problema nisso? Pois é isso aqui que é o problema. Qual o risco? O risco de um casuísmo ilimitado. Por que isso enfraqueceria a Constituição? Porque parece-me que o problema tem que se adequar à Constituição, ou a Constituição é apenas um resolvedor de problema. Então parece que ele pega as regras e princípios e vê qual o que mais se adequa para a solução de um caso concreto em análise. E se ele enfraquece a visão da força normativa da Constituição, o que é a força normativa da Constituição? Significa que ela não é só um texto, ela tem que ter concretude, tem que alcançar objetivos. Ela é norma, princípios são normas. Será que eu estou certo? Verei. Assim, a efetividade das normas contidas na Constituição. Então, o método tópico problemático concretizador é de quem? Quem foi que criou? Qual foi o contexto? Eu tinha pesquisado aqui. Quem criou esse método? Quem criou esse método foi Theodore Viewing, correto? E é o método tópico problemático, que significa que para a solução de um problema eu vou do problema, eu vou do caso para a norma e vejo no que na norma mais se adequa para a solução do problema. Qual a crítica que eu tenho a fazer a isso? Que enfraquece a força normativa da Constituição. O que é a força normativa da Constituição? A força normativa da Constituição se refere à efetividade da Constituição Federal. Correto? O que é o método científico espiritual? Pesquisemos.
Eu não entendi o que é esse método. O que é um método científico e espiritual? Método científico e espiritual. Em que consiste esse método? Vou ler de novo. O termo espiritual de apreciação, muito pelo contrário, o sentido é oposto. Com efeito, o método científico e espiritual de interpretação da Constituição, também conhecido como método integrativo, foi concebido pela doutrina constitucionalista alemã do século XXI, a qual estava à frente Rudolf Mendes, com o objetivo de aproximar a hermenêutica constitucional da realidade fática, a qual se destinava à aplicação das normas da Constituição. A referência espiritual tem o objetivo apenas de enfatizar que o sentido da lei maior deve ser apreendido de forma global. Então, o método científico e espiritual, o espiritual tem a ideia de que ver a alma da Constituição, o espírito da Constituição, por que ela se move, por que ela existe. Então ela não tem um sentido de vagueza, generalidade, pelo contrário, é o oposto. Então é uma busca do real sentido da Constituição, não de maneira geral, vaga, abstrata, pelo contrário, com o objetivo de integrar, de ver qual é o espírito, qual é a ideia da Constituição e aplicá-la. Ou seja, olha aqui a ideia, ó. Qual a solução que eles buscaram? Segundo afirmam seus defensores, a atividade interpretativa da Constituição não poderia ser realizada desconectada da concretude dos fatos, já que o sentido verdadeiro da norma não seria estático, absoluto, dependendo ao revés da realidade vigorante em determinado tempo e lugar. Atacavam assim a postura. Ele deveria considerar tudo na interpretação: cultura, o modo de vida, o estágio econômico da sociedade. Método integrativo, deve considerar tudo. O que é um método problemático? Tópico problemático? Eu tenho um tópico problemático concretizador e tópico problemático. O tópico problemático é a resposta correta mesmo? Sim. É esse daqui, ó, método tópico problemático. Mas vamos ver de novo. Vou olhar de novo aqui. O que é o método tópico problemático? Essa questão, a terceira questão. Métodos da moderna hermenêutica constitucional. Qual método que eu estou procurando? Método tópico problemático. Curva do problema para a norma. Método hermenêutico concretizador. Deixa eu ver se tem aqui para eu estudar também. É o 2. Esse método se amelissa. É bem. Método tópico problemático foi a resposta correta. E o método hermenêutico concretizador é o que o método hermenêutico concretizador?
Parece que o método hermenêutico concretizador traz a ideia de que é quase igual ao tópico problemático, porque deve, deve construir o direito a partir, no caso concreto, a partir do sentido inerente à norma. Que a outra não é senão um ambiente que o problema é posto para que ele resolva a dúvida e não segundo critérios pessoais da justiça. Então, eu não entendi muito bem o que é um método hermenêutico concretizador. Que dá mais uma pesquisada. Mas tem uma ideia de que questão método. Tô quase tocando, sim. Hermenêutico concretizador. A ideia do bichinho, deixa eu ver. Por que tem esse trem aqui? Eu não entendi o método hermenêutico concretizador. Porque parece que a ideia dele é que ele é subjetivo mesmo. E que as pré-compreensões do interpretador é bem valorizada. Então existe uma relação de ir e vir entre o intérprete, em que é dado uma importância para a sua subjetividade, e o texto em que ele interpreta. Da pré-compreensão que o intérprete possui acerca dos elementos envolvidos no texto a ser por ele interpretado. Isso pode causar problema, né? Porque se essa pré-compreensão dele é considerada importante, para que existe a norma se essa pré-compreensão é importante? É uma coisa a se ver.